Oi, oi, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Tá bom o áudio, Vivi? Bom, enquanto o pessoal vai entrando, né? Vai ficar gravada a live. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Ellen, né? Ellen Cruz, que tá por trás das câmeras. E sou de São Paulo, para quem tem curiosidade de saber, né? E hoje teve a convidada, né? Uma amiga queridíssima, a Vivi Barcelos, e trouxe ela para ela falar um pouquinho conosco sobre os arcturianos, sobre a cura multidimensional com os arcturianos, tá? Vou convidar ela e aí a gente vai conversando um pouquinho. Depois, se tiverem dúvidas, a gente tira também no final. Boa noite, Andréia. Luzinete. Nós somos deuses, boa noite. J. Barcelos, boa noite. Agora foi. Acho que foi agora, Vivi. Patrícia, boa noite. Só um minutinho, tá, pessoal? Aqui a primeira live minha. Vivi, te enviei o convite. Agora foi. Boa noite, Vivi. Boa noite. Só Tudo um bem? minuto. Tá bom. Uhum. Oi, Rê, boa noite. Pronto, agora acho que deu certo, né? Deu. Ai, Tá, que bom. tá alto o volume? O áudio? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Tá. Boa Então, noite, pessoal, essa gente. é uma amiga querida que o universo, os arcturianos, os mestres presentearam na minha vida, no meu caminhar. E aí hoje eu convidei ela para participar conosco e trazer um pouco dos conhecimentos dela, né? Porque conhecimento é luz. E a Viviane é luz. Então, trouxe ela para conversar um pouco. Tem gente que tem dúvida do que se trata os arcturianos, quem são eles, né? Então, agora eu vou deixar a Vivi ela se apresentar para vocês. Então, eu sou a Viviane. Como a Ellen falou, boa noite para vocês, né? É a primeira vez que a gente faz live juntas. Então é uma emoção muito grande. Nós nos conhecemos através aqui das redes sociais, né? Na verdade, Foi. A Ellen me encontrou e por conta dos arcturianos e a gente acabou se identificando bastante como família de alma, né? Eu Exatamente. comecei a também seguir o canal no YouTube da Ellen e comecei a ouvir também os livros, me identificar muito com a Atlântida, com as leituras dela. E a gente começou a se identificar bastante com tudo que a gente faz, né? Eu com as leituras dela e ela com o meu caminhar com os arcturianos. E aí ela me fez o convite,
para fazer essa live para a gente falar um pouquinho sobre a cura arcturiana multidimensional e esses seres, né, de luz. É com muita gratidão que eu estou aqui para falar Sim, sim. um pouquinho sobre o que eu conheço, né, sobre os arcturianos até agora, porque o nosso conhecimento e aprendizado ele não acaba nunca, né? A gente está sempre buscando e aprendendo coisas novas, conhecendo coisas novas. Tem sempre algo para a gente aprender. Verdade. Vivi, você quer falar um pouquinho sobre quem são os arcturianos, onde eles vivem, qual dimensão? Um Uhum, pouquinho para quem não conhece, conhecer eles? sim. Eu vou falar um pouquinho da minha história com eles, aí eu falo quem eles são. Ah, é. Pode ser? Pode. Eu conheci os arcturianos, eu ouvi falar, né, sobre os arcturianos há 2 anos mais ou menos. E eu fiquei muito interessada em fazer o curso da cura multidimensional arcturiana. Mas eu tinha ali nos meus planos outros cursos, como o curso de Theta Healing, curso de florais, curso de movimentos essenciais. Então eu tinha uma agenda muito grande a cumprir. E aí eu só fiquei alimentando aquela vontade, fiquei curiosa para saber quem eles eram. Tinha lido alguma coisa sobre os pleiadianos, mas arcturianos eu via poucas coisas, né? Principalmente em livros e na internet. Mas no ano passado, que foi um ano de pandemia, né? Nós estamos ainda na pandemia, mas foi o primeiro ano de pandemia, um ano muito difícil para todos nós. No dia 2 de dezembro, desencarnou um ente querido por conta do coronavírus. E eu fiquei muito abalada, muito embora eu estude bastante sobre espiritualidade, eu acredito que esse corpo é apenas um instrumento para a nossa evolução, que nós somos seres de luz. Eu fiquei muito abalada com o desencarne dele. E por eu ter ficado abalada, eu não conseguia, na semana que ele desencarnou, eu não conseguia fazer nada assim da minha vida. Minha cabeça ficou completamente atordoada. E navegando pelo Instagram, eu vi uma propaganda do curso da cura multidimensional arcturiana e eu decidi fazer o nível 1. Me identifiquei, foi muito acalentador para mim, né? Receber aquelas 7 frequências do nível 1 da cura multidimensional arcturiana. Ali eu já havia decidido que eu faria os outros 3 níveis para me tornar mestre, né? E poder ser facilitadora do sistema, porque eu sei que a cura é muito grande. Mas mesmo tendo passado por esses 2 dias de curso, eu ainda não havia me recuperado. Foi então que, conversando com a minha professora, né, a facilitadora que me introduziu ao sistema, se ela tinha alguma vaga para me atender com essa ferramenta, com a cura arcturiana multidimensional. Só que nós estávamos lá para o finalzinho de dezembro, quase perto do Natal, então ela não tinha nenhuma vaga. E ela me indicou uma outra terapeuta que foi aluna dela também, da confiança dela, que trabalhava com mesa arcturiana. Essa terapeuta me atendeu e foi transformador na minha vida. Foi então que ela revelou muitas coisas que o meu coração e a minha alma já sentiam, já sabiam, como a minha existência em Atlântida. Por isso que eu me identifico muito com as leituras da Ellen, porque eu me vejo lá. E a minha existência em tantas outras encarnações e tudo que eu já vivi tinha muita relação. E foi uma cura muito grande, foi quando eu me apeguei muito aos arcturianos, a Arcanjo Miguel, aos anjos, aos mestres, aos meus mentores, sempre em orações antes de dormir pedindo proteção. Então foi muito forte e eu fiz uma sessão antes do Natal e fiz uma segunda sessão em janeiro. E eu fiquei completamente recuperada. Então foi quando eu decidi que eu, embora eu já estivesse trabalhando com Theta Healing e com barra de Axis, que também já é transformador, eu decidi que seria o momento também de me abrir para a espiritualidade, né? Me colocar à disposição
e trabalhar com a cura multidimensional arcturiana. Então foi assim, um divisor de águas, foi transformador na minha vida. E quem são esses seres, né? Ô, São Vivi, seres da mais... Diga. desculpa. Vou compartilhar com o pessoal rapidamente como que eu conheci também, né, os arcturianos, Ah, né? isso mesmo. Para quem tem curiosidade, tem gente que me pergunta, né? Bom, um belo dia eu tive um sonho, né? Já conhecia eles assim por cima, né? Os seres que já tinham conhecimento mais de Lemúria, Atlântida. E aí tive um sonho, né? Como se fosse eles, mas não eram eles, né? Eram outros seres, mas depois no final eu descobri que eles chegaram, a tropa arcturiana. E aí eu fui buscar, né? Saber quem era. Fiz uma outra cura com eles, um outro método, né? Uma outra ferramenta. E foi aí que eu conheci eles e realmente pude sentir a cura que eles fazem, né, nos nossos corpos, o físico, o mental, o espiritual, no aqui, no agora, no ontem, enfim, porque a gente sabe que o tempo e o espaço, né, é só ilusão, mas enfim, em todos os minhas conjunto, né, que eles puderam trabalhar e realizar essas curas. E aí uma dúvida que foi que eu conheci a Vivi com a dúvida sobre os arcturianos, né, e o sistema deles. Agora, fala um pouquinho pra gente sobre quem são eles. E é muito interessante, né, Ellen, porque nós temos muitos sonhos, né? E a gente trocou muitas Sim, ideias, e a gente percebeu que a gente tem muita assim, similaridade com os contatos, né? Os arcturianos são verdade. seres de quinta dimensão e a estrela, né, o planeta onde eles vivem, é, é um protótipo assim da Terra, sabe? De como que a Terra vai ser daqui no futuro, porque a Terra está passando por um momento de transformação, né? Passando de um planeta de terceira dimensão para um planeta de quinta dimensão, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E eles sentem muito amor por nós. Eles vivem na quinta dimensão, eles trabalham com ferramentas de 12ª dimensão. Eles são muito preocupados com a nossa ascensão. Todas as ferramentas que eles trazem para a gente, independente de qual ferramenta seja, né? Porque são várias ferramentas que os arcturianos trazem, não só a cura multidimensional que nós vamos falar hoje, mas tem a mesa arcturiana, tem outras ferramentas que às vezes nem tem o nome dos arcturianos, mas são ferramentas que eles trouxeram para nós, né? Nesse momento de transição planetária. São ferramentas que colaboram para que a gente encontre a luz, para que a gente possa trilhar a nossa ascensão, a ascensão planetária e a nossa ascensão pessoal. E é simplesmente maravilhoso quando a gente se depara com essa realidade, né? Realidade trilhando o caminho para a luz, né? Relembrando a nossa unidade com a fonte criadora. Isso é muito bom, né? A E tarefa deles não é só... Pode falar. não, eu ia falar, vale lembrar que hoje a gente está aqui como ser humano com essa carcaça, mas muitas pessoas ainda não sabem, a família de alma, muitos podem estar aqui hoje como esse ser humano, mas que a alma, né, é arcturiana, né, veio lá né, da constelação deles e hoje está aqui na Terra trabalhando, né, com a cura, com a ascensão, né, com a humanidade. Sim, todos nós, né, trilhamos um caminho e temos uma missão pessoal e humanitária aqui no planeta, né? E não por acaso nós duas nos encontramos, porque temos esse mesmo pensamento, essa mesma vontade que vibra no nosso coração de nos elevarmos, né? E Sim. colaborarmos, né? Sermos instrumento para ascensão planetária. E com certeza muitas lembranças começam a surgir nas nossas vidas, muitos contatos começam a aparecer nas nossas vidas, né? A tarefa dos arcturianos, ela não é só com os indivíduos, mas com o planeta inteiro. Eles têm muito amor por Gaia, né, que é o planeta Terra. E eles ajudam a gente a lembrar quem nós somos como espécie. Como a Ellen falou, eu estou Viviane, a Ellen está Ellen, né?
Mas nós não somos Viviane nem Ellen. Nós somos um ser de luz e muito provavelmente já habitamos outros universos, outros planetas, mas decidimos estar aqui nesse momento de transição planetária, nesse momento de coronavírus, nesse momento de tanta de pandemia, no momento de tanta situações, né, que a gente vive hoje, não é só o vírus, mas outras situações, política, saúde, educação, tanta coisa que vem acontecendo, e nós decidimos estar aqui. Não só nós duas, mas todos nós que estamos aqui. Passar por esse momento de transição planetária. E neste momento, expandirmos nossas consciências para que a gente possa se conectar com esses seres de luz, né? São vários seres de luz. Hoje estamos falando sobre os arcturianos, mas são muitos seres de luz que trabalham conosco, né? Nos apoiando para a ascensão. Os arcturianos trabalham bastante com seres confederados, com os guardiões, com os anjos, arcanjos, a fraternidade. A grande fraternidade branca, os pleiadianos, os sirianos, eles trabalham com todos os seres. E é muito interessante porque desde o dia que nós começamos a conversar, na verdade a Ellen me achou no Instagram. Oi. E ficou ali um tempo, né, observando, até que um dia ela me mandou uma pergunta, nós trocamos o WhatsApp, e desde o dia que trocamos o WhatsApp, nós conversamos todos os dias. Sim, com os insights que a gente tem. A gente está sempre compartilhando os insights que a gente tem, as descobertas que a gente faz, porque, na verdade, tudo isso, todos nós já sabemos. A gente só está lembrando, a gente precisa um do outro para que a gente lembre dessa conexão muito grande que a gente tem com a fonte criadora e com os seres intergalácticos, né? Verdade. Me deu um branco agora. Vamos falar sobre a cura arcturiana multidimensional? O que é a cura arcturiana multidimensional? Então, a cura arcturiana multidimensional, ela foi canalizada, como eu falei, né? São várias ferramentas que os arcturianos estão trazendo pra gente. Vocês podem perceber que na área terapêutica são muitas terapias diferentes que estão aparecendo, né? Então, são muitos seres que estão trazendo essas tecnologias pra gente. E a cura arcturiana multidimensional é uma tecnologia que foi canalizada por um brasileiro, que se chama Clarindo Melquisedeque. Ele ele canalizou essas frequências, que são frequências de luz com geometria sagrada. E cada nível, né, quando a pessoa faz os cursos, ela vai recebendo 7 frequências, ao todo são 28 frequências, e são todas frequências para limpeza, para cura da criança interior, para cura do nosso pessoal, curar nós todos como seres multidimensionais, né? Porque nós somos seres multidimensionais, nós somos físico, o mental, o espiritual e o emocional, né? E essas ferramentas, essas frequências, quando são ancoradas para aquela situação que a gente precisa tratar naquele momento, elas colaboram para a nossa cura. Mas nada é milagre, né? Porque a nossa cura também depende de nós. Não depende só das ferramentas. Porque nós temos várias ferramentas, nós temos o Theta Healing, constelação familiar, barra de Axis, cura arcturiana multidimensional, mesa arcturiana, reiki. Nossa, tem tantas terapias e ferramentas, mas nada disso vale se de fato a gente não quiser mudar, né? A gente precisa querer, eu quero mudar, né? Porque tudo faz parte do nosso, parte da gente, faz parte do nosso autoconhecimento, da nossa evolução. Então, quando a gente quer mudar, as coisas acontecem, nada é milagre. Mas é muito forte. As frequências são muito fortes, a gente sente no corpo o ancoramento delas. Foi muito interessante quando eu fiz a sessão com a Ellen, porque no final eu pergunto, né? A gente tem um feedback, conversa para ver como que foi. Sim. E ela me falou, nossa, antes de você ancorar tal frequência, eu já havia visualizado tal coisa. E isso geralmente acontece. E o que tem acontecido também comigo
é que como os arcturianos trabalham com muitos seres, né, com toda a confederação, com a grande fraternidade branca, com os outros seres, né, intergalácticos, com os anjos, arcanjos e tudo mais, eu não tenho a visão, né, como uma das minhas faculdades psíquicas, né? Mas eu consigo enxergar aqui no terceiro olho. E no terceiro olho eu enxergo flash. Eu não vejo nada nítido, como se fosse alguém ali. Mas eu tenho flashes. E é muito interessante que quando eu ancorei umas frequências numa cliente no mês de março, eu visualizei um índio. Contei para Ellen que eu visualizei um índio, um cocar enorme, indo até o teto daqui da minha sala de atendimento. E no final eu perguntei para a cliente se tinha alguma relação com ela. Ela disse que sim. Mas, para minha surpresa, gente, eu tô lendo. Terminei hoje de ler um livro que se chama Conectando-se com os Arcturianos, que eu recomendo para quem tem curiosidade, para quem quer saber sobre os Arcturianos. Foi canalizado por David Miller. É um livro maravilhoso e ele traz assim várias técnicas para nossa conexão com esses seres também. E finalizando o livro hoje, eu me deparei com o Triângulo Sagrado. E o Triângulo Sagrado, ele fala que é um triângulo em que envolve arcturianos, toda a grande fraternidade branca e os índios, né, das Américas. Quando ele fala dos índios, dos nativos americanos, ele está falando de todas as Américas, né? E América do Norte, América do Sul, América Central, todos esses índios, porque eles tinham grande sabedoria. Eu tomei um susto tão grande, eu fui fazendo um recorte com print, mandando para ela, e eu falei, meu Deus, muita relação. Eu Então, até assim, a brinco gente também começa. que é seu índio. Eu até brinco com você, né? Seu índio, porque vou procurar sobre Lemúria, aparece o mestre lá do o Pena Sim, Branca, né? Aparece. uhum. Vou procurar outra coisa, aparece. Eu falo, ó, Vivi. Eu falo assim, brincando com ela, né? Ó, seu índio aqui, ó. Tá aparecendo até. Olha os sinais. E é muito interessante que a gente começa a ter essa percepção, né? A gente começa a ter esse olhar para tudo que acontece ao nosso redor, à nossa volta, no nosso dia a dia. Nada é coincidência, nada é por acaso, né? E aí eu comecei a ter essa conexão com o índio e lendo o livro, eu falei, meu Deus, está muito conectado. Tem muita relação com os arcturianos. E é interessante porque os arcturianos, eles nos convidam a conhecê-los. Quando a gente começa a ver sobre arcturianos, começa a ter interesse, desperta aquela curiosidade, é porque eles já tocaram no nosso coração, eles já fizeram o chamado para que possamos conhecê-los. E é muito maravilhoso a gente estar perto deles. Eu, assim, infelizmente eu não consigo vê-los, mas eu sinto no coração. Mas eu tenho relatos de clientes e de alunos também, né? Eu tive cliente, tive alunos do meu curso que visualizam e que enxergam esses seres. Porque, na verdade, são seres que eles não têm forma. Eles são energia, energia do mais puro amor. Mas para nós que ainda vivemos na terceira dimensão, a gente precisa, a gente necessita de uma forma para que a gente possa se conectar, né? E aí eles aparecem através desse formato alto, azul, meio azulado, né? Uma energia azulada. Mas eu tenho assim vários relatos, todos os contatos que eu tenho são através de terceiro olho ou contatos através de sonhos. Eu tenho vários relatos dos meus sonhos com seres de luz. Que, aliás, eu comecei a contar hoje alguns relatos de sonhos no meu Instagram, nos stories, e todo dia eu vou contar um pouquinho dos sonhos que eu tenho. É Né? simplesmente maravilhoso. É igual você falou, cada um tem uma forma, né, de sentir eles, né, visualizar. Eu também nunca vi desse jeito que você falou que seus alunos viram, né? Porque eles sabem o momento certo para surgir de cada forma com cada ser. Comigo, eu sinto que é através das geometrias, né? Principalmente quando eu faço o reiki aplica em mim. E também eu fiz a sessão com você no dia que eu dormi, na madrugada, eu acordava via geometrias, né? O calor que eu senti no dia que a gente foi para a câmara, né? Do amor, lá do amor incondicional, senti aquele calor, aquele quentinho,
no meu corpo durante a noite. Então, assim, são sinais bem sutis, né? Porque, por exemplo, aparecer para mim na frente, eles sabem qual seria a minha reação, né? Então, eles têm a forma de se comunicar com cada um, né? De um jeito, né? Vivi, deixa eu só te perguntar, assim, às vezes alguém tem a dúvida, né? Como que é esse procedimento da cura multidimensional, um atendimento, por exemplo? Alguém, a Gabi, vamos supor, ela falar, ah, quero fazer um atendimento, como que é? Né? Como que é essa forma, essa ferramenta? Uhum. Então, geralmente eu faço atendimento assim, eu pergunto para a pessoa o que que ela quer olhar, o que que ela gostaria de tratar. A pessoa traz esse relato para mim, pode ser por mensagem, pode ser por áudio, ela traz esse relato. E aí eu entro no estado meditativo para poder escolher as frequências que serão ancoradas nessa pessoa. Daí nós agendamos um horário, né, online, e com a câmera ligada, a pessoa vai relaxar e eu vou ancorar cada uma dessas frequências, né? Eu vou visualizar essas frequências e eu ancoro. Cada terapeuta faz de uma forma, mas eu gosto de ancorar impondo as mãos, como se eu estivesse fazendo uma sessão de reiki ou de imposição de mãos para envio de energia. E eu vou ancorando essas frequências, né? Esses códigos, essa geometria sagrada, em cada um dos pontos dos chakras do cliente. E aí eu vou falando o que cada uma dessas frequências significa. A pessoa está lá relaxada, entrou nesse estado meditativo, ela vai sentindo. Algumas pessoas visualizam, outras não. Às vezes eu visualizo algumas coisas, às vezes não. Mas às vezes eu pergunto no final para o cliente: o que você sentiu, como que foi, tal coisa faz sentido para você? Porque eu não costumo falar eu vi tal coisa, mas eu espero primeiro a pessoa falar para ver qual vai ser o relato dela, porque às vezes nem tudo a gente tem permissão para falar. Mas como que eu sei, né, se eu tenho ou não permissão para falar? Eu sinto no coração. Tudo eu pergunto pro meu coração. Né? Se o coração expande, ele diz que é para eu falar, eu vou falar. Mas nada é mágica, gente. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente fala, né? Então, às vezes, olha, você sentiu tal coisa? Faz sentido para você isso? A pessoa, faz sim, então tá tudo bem. E é É assim que a maravilhoso, gente... gente. Eu fiz a sessão com a Vivi e assim como ela relatou, eu já sabia algumas coisas que antes dela falar da geometria, né, ativar a frequência, eu já visualizava, Boa noite, né? Cíntia. Eu já visualizava que ia, né, acontecer. E aí ela falava a frequência, vinha. Aí algumas eu consegui memorizar para passar para ela, né, o que eu visualizei. E é sensacional, assim. Tem pessoas que podem na hora, né? Acho que pode acontecer isso, né, Vivi? Não senti assim, Uhum. não senti nada. Eu não sei se pode dizer sentir nada. Mas aí depois, com o decorrer, a cura ela vai agindo no corpo, vai à noite dormindo e aí ela vai sentindo as diferenças no dia a dia dela, as transformações, né? O despertar, a cura vindo, né? Atingindo todos os campos. Eu tô errada, Uhum. pode corrigir. Não é isso mesmo. Às vezes a pessoa ela pode não ter nenhuma percepção, mas um relaxamento ela vai ter. Né? Ela vai sentir um relaxamento, ela vai, depois no dia a dia dela, ela vai começar a perceber as transformações na vida dela. Em situações cotidianas, ela percebe essas transformações. Eu tenho relatos assim incríveis de transformações até de oferta de emprego, mas como eu falei, nada é milagre, nada é mágica, né? Tudo é merecimento. Mas às vezes a gente precisa ancorar uma determinada frequência para liberar alguma coisa, porque como as frequências, né, a geometria sagrada, ela cura o ser na sua multidimensionalidade, a cura acontece em todos os sentidos. Né? Então, às vezes, você está lá com problema financeiro ou problema que não consegue arrumar um emprego e tudo mais, mas tem alguma coisa relacionada com um dos seus corpos. E aí você é tratado. Ai, que bom, Cíntia, que você está ouvindo agora. Ela falou que não estava ouvindo e até perguntar, estava esperando você terminar
de Gente, falar a para. Cíntia é uma das minhas alunas que viu, tá? Os arcturianos, ela já visualizou, já teve visão deles enquanto ela estava meio dormindo, meio acordada. E é muito legal os relatos que ela tem. A gente fica muito feliz, né? Porque eu estava agora há pouco assistindo uma live no Instagram dos arcturianos e é até interessante convidar todos vocês para participarem, porque a partir de amanhã no canal do YouTube dos Arcturianos, cada dia eles vão falar de um ser galáctico e amanhã eles vão falar dos Arcturianos, né? Muito E legal. cada dia vai ser de um ser. Eu estava ouvindo a live deles, né? Ai, que legal, ela viu em hipnose. Ai, que Samir, bacana, beijo. que bacana. Eu ia falar uma coisa, acho que eu esqueci. Tava falando da live que eu Você tava falou assim que é assistindo. engraçado, aí você falou que é engraçado. Eu esqueci, eu acho que não era para ser. Acontece, né? Sim. Mas assim, a Mas gente sente no coração. A gente sente no coração. Eu estava falando com a Ellen esses dias que eu não sinto a necessidade, eu também sou como ela, sabe? Se ele aparecer na minha frente assim de uma hora para outra, acho que eu saio correndo desesperada. a Embora gente eu acaba acredite, assustando eles, na a verdade, em gente vez. acaba assustando eles, né? Porque a gente sabe que existe, a gente sabe que tá, a gente sente no coração, tudo mais. Mas eu acho que nós estamos sendo preparados. Quando eu estava lendo, terminando de ler esse livro, que é esse aqui, ó, Conectando-se com os Arcturianos. Por conta da luz, não dá para ver muito bem. E o pessoal Estava anota. terminando. É maravilhoso. Estava terminando de ler esse livro hoje e eles falaram exatamente sobre isso, que a gente está passando por esse processo de ascensão planetária e de despertar para que chegue de fato esse momento da gente conseguir visualizá-los, né? O que o mais importante não é vê-los, mais importante é a gente sentir, saber que esses seres se preocupam conosco, saber que eles têm todo o apoio de Jesus para nos amparar, né? Um amor incondicional imenso, porque eles já passaram por tudo que a gente está passando. É como se fosse assim, o pai ou a mãe, o avô da gente, que já passou por tantas coisas na vida e sabe dar os conselhos corretos pra gente. Vá por esse caminho, porque por esse aqui eu já, né, tropecei e tudo mais, não é muito legal você passar. É isso. Aí, um interessante. É, a Cíntia falando, vocês já se conectam no astral, sem medos. E Cíntia, eles falam exatamente isso. Quando a gente deixar de ter medo, acho que era isso que eu ia falar, Ellen. Quando a gente deixar de ter medo, a gente consegue visualizá-los. Por isso que eles não aparecem para quem ainda fica assustado, né? Mas de Eu ia vez em falar quando muito. eu vejo umas naves, eu e meu irmão, a gente vê aqui, ele me chama. Em sonho, já vi as navezinhas azuis também, né? Tudo conectado, assim. Às vezes a gente, né? Às vezes acho que passa despercebido, mas não, né? E eu sinto muito no coração também, quando começa a acelerar. Eu sei que estão tão próximos, estão aqui, só que eu não estou visualizando. A gente Sim, sente a energia, né? sim. Uma outra forma também da gente se conectar com os arcturianos, né? Que também está nesse livro, é a gente ouvir Mozart. Eu sempre gostei muito de música clássica. Na verdade, eu gosto de todo tipo de música, eu sou super eclética, eu gosto muito de música. Mas a música clássica, ela me acalma. Nos últimos tempos eu ouvia muito Vivaldi, eu ouvia muito Beethoven, mas depois que eu li nesse livro que Mozart ele traz uma frequência das oitavas para nós e que ele também é um ser de Arcturus e que ele trouxe, né, essas frequências para nós através da música, eles dizem para quando a gente se quiser se conectar com eles que a gente escute Mozart. Então Mozart tem feito parte assim do meu dia a dia Eu acho que também vocês estão por conta ouvindo de dessa fundo, conexão. né? Eu coloquei de fundo bem baixinho, não sei se dá para ouvir, para a gente acompanhar. Aqui tem hora que as notas abaixam, né? Aham. Isso é a energia do amor, Andréia. Eu também sinto as energias quando ativo as frequências e o escudo marrárico. A Cíntia fez o curso, né, do sistema arcturiano. A Ellen vai fazer essa semana. Por isso Ó, que a Cíntia fala do escudo marrárico. E isso, escuta, Samira, porque, nossa,
faz muito bem pra gente, a gente se conecta muito com esses seres de luz. E tudo vai mudando nas nossas vidas, né? Eu fico muito feliz em poder fazer parte. Eu demorei muitos anos para aceitar a minha missão de alma, porque eu sim, sempre tive essas a parte psíquica, né, muito desenvolvida, mas eu não aceitava, né? Eu demorei, tinha 19 anos quando eu começou a ficar muito forte. Eu demorei muito para aceitar, mas hoje em dia já tem alguns anos que eu decidi me abrir e sempre me coloco à disposição da espiritualidade. Então, quando a gente se coloca à disposição, tudo acontece e a gente se conecta com quem a gente precisa se conectar, que foi o que aconteceu comigo e com a Ellen. Exatamente, Essa precisava, conexão assim, forte. precisava dar esse segundo passo, né? Porque eu até Sim, comentava com a Vivi, tudo, eu faço envio REIKI em mim e vejo geometria. Buscava tudo, qual geometria que é, né? De onde que vinha e tal. E aí hoje eu sinto que faz toda a conexão com os arcturianos, porque eles trabalham muito com as geometrias, né? E eu sinto que depois que eu fizer essa iniciação, eu acho que a cada dia mais a conexão vai ficar maior, né, entre nós, né, com os arcturianos, com os outros seres que, né, que tem conexão, nossa família de alma, ou outros de luz que trabalham conosco aqui, né? exatamente. E a gente não precisa ficar preocupado, nem esperando enxergar alguma coisa. Às E, vezes a gente desenvolve ali a visão, mas às vezes a gente desenvolve a audição. No meu caso, eu não escuto outra voz, mas eu escuto a minha própria voz. Ou seja, também o sistema arcturiano e também os arcturianos, eles desenvolvem essa telepatia entre nós. Então eu venho usando muito, sempre usei telepatia, muito intuitivamente, só que hoje eu já uso a telepatia já propositalmente, né? Já penso alguma coisa, aquela coisa já acontece, aquela situação já acontece, aquela pessoa já entra em contato comigo, porque nós somos seres telepáticos, mas é uma das nossas habilidades que não foram desenvolvidas. Nós desenvolvemos a visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato, mas a telepatia é algo que a gente precisa treinar. Tanto a telepatia quanto sentir vibrações no corpo. Né? Ontem eu estava com a Ellen, a gente fazendo um movimento, né? Percebendo as vibrações no corpo. Isso é uma linguagem, né? Como se a gente estivesse sendo alfabetizado nessa linguagem. E a gente não aprendeu isso durante nossa trajetória nesta vida terrena. Mas é algo que a nossa alma sabe, porque nós somos seres vibrantes, então tudo vibra no nosso corpo. Então observem, se você está se conectando ali com esses seres, sente no seu coração, né? Que é o coração, o chakra cardíaco, que é onde eles se conectam conosco, né? Que é onde reside a nossa alma, é onde reside a luz que habita dentro de nós, né? Porque como a Ellen falou no comecinho, isso aqui é só um instrumento, né? Que a gente pode chamar de corpo, a gente pode chamar de avatar, a gente pode chamar de personalidade, mas não somos nós de fato, né? Nós somos esse ser de luz que está aqui por algo, para se desenvolver, para ascender, né? Para que a gente possa caminhar para a nossa ascensão enquanto ser de luz, para nos ajudar, em primeiro lugar, e ajudar a humanidade. Quando a gente se propõe a ajudar a humanidade e ajudar as pessoas, é a nós que nos ajudamos. E isso é muito maravilhoso. verdade. As meninas estão falando ali, a Cíntia. Deixa eu voltar aqui. Não, não foi a Cíntia, não. Foi a Já me Pires perdi. Salzira Nunes. A sua prima, Vivi. Quero começar esse novo curso. Eu, dos meus 7 anos, li um livro que a vovó comprou. E até hoje, principalmente, quando fiz matemática, eu via no campus da... Será que ela está falando desse livro que você mostrou? É que assim, lá onde minha bisavó, a vovó dela era minha bisavó. É minha bisavó, né? Ela já desencarnou. Ali onde minha bisavó tem a casa da minha bisavó, que é a avó da minha prima,
sempre os nossos parentes avistaram objetos voadores não identificados. Eu tenho, Sempre. mas eu li. Entendi. Então eu acho que é isso. E a UFES é a Universidade Federal do Espírito Santo. Então ela está falando que ela já avistou esses objetos voadores, né, não Ah, por identificados. lá. Aí a Jana, que é uma amiga minha, falou que é realmente isso da sincronia, né? Desse, telepaticamente, da gente pensar, pensar em uma coisa ou em alguém, e aí a pessoa, né, acaba Aham. vindo, falando com a gente. Ela também, sua amiga professora, é sua amiga. Diz que também É minha acontece amiga. com você e que quando ela pensa na pessoa, é muito bacana quando ela pensa na pessoa, a pessoa também. Por quê? Porque a gente consegue telepaticamente enviar essa mensagem. Isso é muito legal. Não é coincidência, gente. Quando você fala assim, nossa, coincidência, eu estava pensando em você. Não é. A gente conseguiu enviar a mensagem porque uma estava pensando na outra. E a gente acabou, né, se conectando. Isso é muito legal. Exatamente. E as perguntas? Você anotou as perguntas que o pessoal colocou sobre o sistema Anotei. Eu arcturiano? acho que alguém viu alguma aqui também. Mas vamos lá. A Andréia, ela não, acho que ela não conseguiu entrar, mas ela deve ver, assistir depois. Ela falou Aham. qual a diferença do sistema, né, de cura multidimensional arcturiana para o sistema de mesa arcturiana. Qual que é a diferença entre um e o outro? Uhum. Então, o sistema multidimensional de cura arcturiana é o que eu falei aqui. Nós temos 28 frequências, né, nos 4 níveis. E essas frequências são frequências de luz, geometria sagrada, e nós ancoramos as frequências que o cliente precisa naquele momento. Já a mesa arcturiana, eu não trabalho com a mesa, nunca fiz curso com a mesa, mas eu já passei por vários sessões terapêuticas, tanto com mesa arcturiana quanto com mesa radiônica e outro tipo de mesa. Então, todo tipo de mesa, você tem um pêndulo e você vai perguntando para o pêndulo. Então, muito provavelmente, numa mesa arcturiana, você tem ali os símbolos arcturianos, você tem as perguntas que você faz para os arcturianos, porque geralmente mesa radiônica é assim, né? Tem mesa radiônica xamânica, tem mesa radiônica de vários tipos de mesa radiônica, então você vai perguntando para o pêndulo e você vai trazendo cura e vai ancorando essas frequências, mas eu não sei que tipo de frequências que são. Eu sei que tem outras frequências, se vocês procurarem no Instagram dos arcturianos, tem as frequências de Janote, se eu não me engano. São outros tipos de frequência. As frequências do sistema arcturiano de cura multidimensional, que é o que eu trabalho e o que eu, né, sou facilitadora do sistema, elas não devem estar nas redes sociais, as frequências. Tá? Então vocês nunca vão encontrar essas frequências nas redes sociais, mas as frequências arcturianas de Janote, elas inclusive estão no Instagram, no YouTube, e a gente pode visualizar e ancorar essas frequências também, que tem um efeito maravilhoso. Cada uma serve para uma situação, que é bem bacana. Então a diferença da mesa para o sistema é esse, é que na mesa você usa o pêndulo e você vai fazendo perguntas, né? Sim. A Gabi, que ela tá aqui, minha amiga, do Lar da Bruxa, ela havia mandado perguntando em qual dimensão eles vivem, né? E aí você tinha falado que é na quinta Quinta dimensão. dimensão, Eles usam tecnologia de 12ª dimensão, mas eles vivem na quinta dimensão. Ô, Vivi, então assim, eles estão aqui para, no caso, nós evoluirmos, para que eles também evoluam. Por exemplo, a gente está nessa transição da terceira para a quarta, quinta dimensão. E eles vivem Uhum. na quinta. Então, logo a gente evoluindo, eles também evoluem por exemplo, eles vivem na quinta, vamos supor, eles vão para a sétima ou para outra dimensão mais evoluída do que eles vivem hoje, a gente evoluindo aqui, né? Eu acredito que sim, mas eu ainda não li sobre isso, mas eu acredito que sim, porque a evolução ela não termina, não acaba, né? E São muitos mundos, tempos e espaços para a gente viver, né? com certeza, Então até não falo, acaba. quero evoluir nessa para na próxima evoluir para outro lugar, né? Mas se tiver que E é voltar para a Terra, interessante porque a dimensão é um estado, né? Não é um lugar. Então, por exemplo, quando você vive
né? A gente está passando de um planeta de terceira dimensão para um planeta de quinta dimensão. A gente está passando para um estado e não um lugar. É um estado de felicidade, é um estado de não medo, é um estado de amor incondicional, é um estado de que não tem briga, não tem desavença, né? Diferente do nosso que é no 3D, que é a terceira dimensão. Foi até interessante você explicar o que é, né, a dimensão, porque tem pessoas que ainda não têm esse conhecimento, né? Acho que é o estado físico, né? Que a gente Uhum, vê, assim, só, né, o sim. físico, que é o que a gente vive na 3, né? Na 3D. Uhum. A Gabi falou assim: nosso futuro é ser eles para os que Os que estão estão vindo, vindo. opa, Quem está vindo na Terra, pelo que eu li, né, pelo que eu estudei, os seres, né, os bebês que estão encarnando aqui, reencarnando no planeta Terra, são muito evoluídos, porque eles estão vindo para esse planeta que está se transformando. Não sei se vocês já assistiram algum documentário, ou filme, ou livros, né, que falam da transição planetária. Tem um livro que foi psicografado por Chico Xavier, tem relatos, tem documentários que Chico Xavier mesmo comentava sobre essa transição planetária. Então, acredito que no ano de 2050 e alguma coisa, até fiz uma postagem aqui no Instagram, nós estaremos num planeta de regeneração. Então, o mundo será. Ainda a gente vai ter ainda um pouco de medo, um pouco ainda de. Mas menos medo, menos violência, menos tudo do que a gente tem hoje, né? E mais felicidade. Porque só quando a gente estiver num planeta de mundo feliz que a gente não vai ter nada. Mas um planeta de regeneração, ele já está muito transformado, né? Então, tem uma. essas crianças que estão vindo agora, elas já estão vindo para viver nesse planeta de regeneração. Eu fico pensando, sorte deles, né? Que vão ver, né, daqui Que 2050. bom, Né? A gente que bom também, que né? A nós. gente vai estar aqui Mas ainda, olha né? que Se Deus quiser. bacana. Eu Mas, fico pensando que bênção nós estarmos aqui, vivendo né? esse momento de transição planetária, despertando nossas consciências e nos colocando à disposição da espiritualidade para sermos instrumento de despertar de consciência das pessoas, né? Exatamente. Eu coloquei a pergunta aqui a Joelma, beijo, Jo, uma amiga também. E para a cura da alma e ter contatos? Acho que ela quer saber, no caso, do sistema, né, do multidimensional, com os arcturianos, como que tem esse trabalho com a cura da alma e para ter contatos. Acho É que que é isso, né, Jo? Se tiver aí, pode ser isso. o sistema arcturiano de cura multidimensional, ele trabalha com a nossa cura em todas as dimensões. Então, a alma é o espiritual, o físico, o emocional, o mental, né? Porque nós coexistimos em todas as dimensões. Vocês podem perceber, ó, nós estamos no físico. Se nós fecharmos os olhos, nós vamos para um outro plano. Gente, vocês Exatamente. precisam ler esse livro Conectando-se com os Arcturianos, porque ele vai Eu dando já vi esse relatos. livro. Eu ainda não li, não, mas eu vou ler. Você vai lendo o livro e ele vai falando, olha, mesmo que você esteja lendo esse livro agora, você vai se colocando neste lugar. E aí você vê que você tem várias dimensões e você, não é só o seu corpo físico, você se coloca lá enquanto pensamento, enquanto espírito, sabe, enquanto sentimento, né? Ter contatos. Olha, ter contatos a gente pode pedir. Só que esse contato não necessariamente é um contato físico. Por exemplo, eu tenho muitos contatos com seres, mas em desdobramentos, quando eu estou dormindo. E eu acordo 3 e pouca da manhã. Teve um sonho, gente, tão lindo que eu tive dentro de uma nave, mas era uma. E lendo esse livro hoje, eu falei, nossa, eu tava lá. E aí, é incrível isso. E eu tava com seres tão lindos e muitos planetas muito coloridos. E eu acordei 3 e pouca da manhã, que eu sempre, quando tenho esses sonhos, acordo 3 e meia, 3h35, 3h33. E na hora eu ouvi, dentro do meu coração, pegue seu livro e leia. Era como se a minha voz falasse, mas não era minha voz, sabe? Pegue seu livro e leia. E aí eu peguei o livro, esse livro dos Arcturianos para ler.
Então, os meus contatos são contatos através dos desdobramentos. Eu tenho muito contato com a espiritualidade, não só com seres multidimensionais, com seres galácticos, mas também com seres desencarnados, né? Pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, trabalhos no mundo espiritual. Eu faço muito trabalho no mundo espiritual, mas eu tenho essas lembranças através dos desdobramentos dos meus sonhos. Eu não vejo fisicamente. Então, esses contatos é só você pedir. Quando for dormir, faça uma oração. Sempre para você ter contato com eles, você tem que pedir, porque eles respeitam muito o nosso livre-arbítrio. Então, se você não pedir, não adianta, que eles não vão chegar perto de você. Eles podem tocar no seu coração para que você receba esse chamado para você conhecê-los. Mas tudo depende da gente. Então, você tem que pedir, amados arcturianos, peço que me levem para as câmeras de cura, que me levem para estudos nas suas naves, né? E peçam para eles, e vocês podem ter essas recordações, né? E até Tem uma outra interessante pergunta aqui, ó. mas você falando de contato, eu lembro que quando eu tinha entre 8 anos, eu não entendia das raças, né? Mas o meu sonho era ir para a NASA, para ir para Marte. Meu sonho era conhecer Marte. Eu ia falando para minha mãe, eu vou para a NASA para conhecer Marte. E aí um dia eu dormi, e quando eu acordei eu estava dentro de uma nave, né? Toda prateada. Aí quando eu abri meus olhos, né, eu vi eles ao meu redor, só que eu não fiquei com medo. Aí eles falaram assim, telepaticamente, seu sonho não era conhecer Marte? Então nós trouxemos você para conhecer. Aí coisa assim, de um estralo, onde a gente estava, a gente foi para frente de uma janela assim enorme. Aí eles falaram, aproveite, né, a vista. E realmente é como a gente vê hoje em dia, que vai as maquininhas lá. Aí pra gente parece que é um estalo assim de dedo, né? Tudo acontece. Mas aí depois eles falaram, agora é hora de você voltar. Aí num piscar de olho, a gente voltei pra sala onde que eu tava, né, deitadinha lá. E aí quando eu acordei, eu estava na minha cama. Então eu acredito que já era um contato que Com eu já tive certeza. com eles. Desde pequenininha, novinha. Sim. O que foi que alguém Aqui, ó, perguntou? tem assim, não sei quem que falou, mas tá aqui, ó. Quer ver? Ai, peraí. A Elô falou que fez um atendimento A Elô falou assim, eu fiz a cura arcturiana com a Vivi. Foi fantástico, senti muita energia e trabalhando com os meus chakras. Aí a Ai, que Gabi, legal. você quer ler, Vivi? Gratidão. Eu não tô conseguindo ler. A Gratidão, Vivi viu, falou Elô? assim, quando a gente sonha, acontece muitos encontros, né? Eu fico chocada. Parece que tem havido umas reuniões espirituais nesses tempos. Olha, gente, tem. E eu tive há poucos meses uma reunião intergaláctica. Inclusive, eu pedi para um. Ai, que lindo! Resolveu Eu pedi, aparecer. Desculpa, gente. eu encomendei para um ex-aluno meu um desenho dessa reunião na espiritualidade. Vários seres, inclusive o esboço eu mandei para ela e dar uma olhada. Ela falou: Meu Deus, que emocionante! E nessa reunião, eles diziam para mim e para uma outra pessoa que estávamos prontos e que era para a gente começar o nosso trabalho, porque a humanidade precisava despertar. Isso está acontecendo com todo mundo, gente. Todo mundo que está despertando, todos nós que estamos vivendo neste planeta, neste momento, nós estamos recebendo um chamado. É um chamado grande. Quando a gente desperta, quando a gente começa a se conectar com essas energias, quem está ao nosso redor vai por tabela. E o planeta precisa elevar muito a frequência. Então, assim, não é privilégio de uma pessoa ou de outra pessoa. É muito legal porque esses sonhos têm acontecido, essas reuniões têm acontecido na espiritualidade. É muito bacana. E cada dia mais, cada pessoa vai sentir mais isso. Porque, igual, eu fiquei, assim, admirada de ver tantas pessoas que eu conheço, que eu vi que eles estão no mesmo caminhar que a gente. No mesmo despertar, cada um no seu tempo e respeitando o seu tempo, né? Não é que um tem visão, o outro não tem, que um Sim. sente que ninguém, né? Melhor que ninguém. Cada um tem o seu tempo certo, né?
para ter Sim, essa e conexão. o respeito é muito grande pelo tempo de cada um, né? Mesmo que você tenha os seus filhos, seus irmãos, seus parentes, às vezes você quer muito que as pessoas estejam passando por tudo que você está passando também, mas cada um tem seu tempo, não adianta a gente forçar ninguém. O que a gente precisa fazer é continuar esse trabalho na luz, né? E quanto mais na luz a gente tiver, quanto mais a gente evitar confronto, quanto mais a gente evitar sentimentos que diminuam nossa frequência vibracional, melhor. Agora, as mudanças, gente, elas são muito grandes nas nossas vidas. Tem 3 anos que eu parei de comer carne vermelha e tem 1 ano e pouco, quase 2 anos que eu parei de comer frango. Eu não sou vegetariana ainda, porque eu ainda gosto de peixe. Mas aos pouquinhos, o meu ser não quis mais comer. Mas isso não significa que eu tenha que fazer com que as pessoas que estão no redor não comam isso, né? Porque cada um está no seu momento, cada um está no seu tempo. Já fazem muitos anos que eu não assisto televisão, não assisto jornal. Ah, mas como que você sabe das notícias? A internet está aí para eu saber das notícias. Eu sou muito bem informada, né? Mas eu não estava me fazendo bem aquela energia, né, da TV. O que eu assisto na TV, eu tenho TV em casa, mas eu assisto o quê? Documentário, eu assisto um filme engraçado, uma comédia, mas eu evito assistir aquelas reportagens que ficam o tempo todo falando a mesma coisa, falando Uma desgraça, tragédia. morte, tragédia, né? Eu E foi até prefiro interessante você falar vibrar. da frequência, porque quando a gente eleva a frequência, que é aí que eles se comunicam, conectam com a gente. A gente sempre tem que estar com a frequência alta, né? Porque eles querem que a gente evolua para a frequência, não que eles abaixem a frequência deles, né, para se comunicar. Sim. E foi exatamente isso, Ellen, que aconteceu comigo quando meu primo desencarnou. Eu estava numa vibe de uma frequência muito alta, né? Mesmo estando na pandemia, eu estava desenvolvendo um trabalho no Telegram todos os dias, enviando atividades para as pessoas desenvolverem, conexão com a terra, conexão com o corpo, mantras, meditação, vários tipos de atividade num grupo que eu formei no começo da pandemia, e eu formei para 40 dias, porque no começo da pandemia nós acreditávamos que ela duraria 40 dias, né? Já temos 1 ano e pouco. E aí, eu estava com uma frequência muito elevada, só que quando ele desencarnou, mesmo tendo, olha como nós somos, né? Mesmo tendo todos esses estudos, sabendo do mundo espiritual, sabendo que não somos da Terra, eu acho muito legal o que você coloca no seu Instagram, que você fala, eu estou na Terra, mas eu não sou daqui, né? Eu sou um Isso ser é. Minha, minha, das minha, estrelas. minha raça veio das estrelas. Como que era? Até eu Isso. fugi agora. Minha alma vem das estrelas. Não. Eu Eu sou sou, da. eu sou Agora eu me perdi. Terra, mas uma alma das estrelas. Então, Isso. eu estava assim, muito nessa vibração alta, e quando ele desencarnou, mesmo sabendo disso tudo, a minha vibração despencou. Como a minha vibração despencou, gente, é como se fosse frequência de rádio. Não sei se hoje em dia vocês usam rádio, né? Eu não uso mais, mas a gente lembra de quando você mudava a frequência, tem aquela frequência que você não escuta nada. E aí Isso, você vai se Thiago. conectando àquela vibração. Eu me conectei numa vibração tão baixa que eu me conectei com seres que estavam me fazendo mal e sugando a minha energia a partir do plexo solar. E eu só consegui resolver essa situação quando eu fiz a terapia de mesa arcturiana. Essa terapeuta me ajudou e ela conseguiu visualizar isso, né? Então a gente precisa vibrar alto para a gente se conectar. É claro que sentimentos, sensações que a gente vivencia no dia a dia, a gente não precisa esconder esse sentimento. Hoje eu tô com raiva, senti raiva de fulano de tal. Ok, eu vou acolher esse sentimento, vou sentir essa raiva, só que depois eu não preciso sentir essa raiva para sempre. Já senti, já sei como é que ela é e eu posso transformar essa raiva, né, num outro sentimento para que a minha vibração continue numa frequência alta. O que a gente não pode é esconder sentimentos, mas é importante a gente sempre vibrar alto. Cíntia Exatamente. falando que hoje eu entendo porque nunca gostei de assistir TV desde criança. Eu também não assisto faz tempo, viu? Eu assisto mais. Lá a Vivi falou documentários, ler um Sim. livro.
Também tem que fazer muito conteúdo, né? O Instagram, o Nossa, YouTube, nós fazemos muito conteúdo, gente, vocês não têm noção. tudo muito pensado, né? Então a gente tem que buscar Tudo. conhecimento para passar, né? Lógico, Sim, ninguém é dono da verdade, né? Nem tudo. Às vezes a é, gente acha que tá certo pra gente, mas não é pro outro, né? Mas a sim. gente Por tenta isso que eu buscar a sempre, fonte, né? Mais assim, centrada do que é. sim. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, para elas sempre buscarem a verdade delas. Por isso que é bom a Isso, gente ler, por isso que é bom a gente pesquisar, estudar, para a gente encontrar a nossa verdade. Eu estou aqui falando do sistema arcturiano, estou falando da minha trajetória, né, com os arcturianos, mas essa é a minha verdade. Às vezes a verdade do outro não é a minha, a experiência do outro não é a minha. Por isso que é importante a gente buscar a nossa verdade, não a verdade que sai da boca do outro, né? Mas a gente estuda bastante para trazer o melhor conteúdo com foco num único objetivo, que é a luz. Né? E a gente se conectou muito por isso, porque a gente se conectou com a luz, né? Quando a Cíntia fala que ela nunca gostou de TV, Cíntia, quando você terminar de ler o livro, lá no finalzinho do livro, né, dos arcturianos, você vai ver que eles falam de de algo que é muito parecido com TV que eles têm, mas que traz uma outra energia, uma outra conexão e que não tem a ver com a TV, que a TV é muito nociva, né, para nós. Né? O que tem na TV é nocivo para nós. É um instrumento, né, uma ferramenta que serve para nossos estudos, mas os programas que tem são muito nocivos. E se a gente quiser se conectar com a luz que habita dentro de nós, a luz não está fora, ela está aqui dentro. Então a gente precisa mudar hábitos e um deles é a TV. Só que antigamente eu achava uma bobeira quem falava isso. Ah, a TV não presta, ah, até parece. Só que depois com o tempo a gente vai despertando e a gente vai vendo que realmente não tem nenhum benefício para nós. oi, Ronaldo, é o pai da Gabi. Todo mundo em Ah, família é? aqui. Ai, que legal. Boa Meu irmão já noite. entrou aí também. Já, todo mundo. Tô até com calor, com as bochechas vermelhas. A gente tá com Mas o friozinho, né? calor, Mas é o energia, é calor muita é energia. bom. É. Quando os arcturianos estão perto da gente, principalmente quando eu estou fazendo cura ou nos cursos, eu sinto esse calor. É É, muito eu gostoso. convidei eles para participar da hoje da live para correr tudo bem. Eu já pensei nisso. Na hora que a bochecha começou a queimar aqui. Tem mais Alguém pergunta? que o pessoal enviou foi essas, né? Que Aham. perguntaram, mas alguém tem mais alguma dúvida, curiosidade? O futuro da Terra será como o planeta deles, sabe? Como Arcturus. Você Nós tem seremos como conhecimento eles um dia. de como é lá ou não? Você tem algum conhecimento, Não. alguma coisa que você leu Não, sobre? o que eles falam é que é uma civilização de quinta dimensão e que é um protótipo do futuro da Terra. E eles têm uma das naves mais evoluídas, né? Sim. Assim, né? Do universo, né? Pode-se dizer. Mas eles têm A, muitas a, coisas relacionadas com cristal. Ai, gente, outra coisa também, tem a, 12 cristais etéricos no mundo que foram os arcturianos que trouxeram para nós. E um deles, o 12º cristal etérico, fica no Brasil e no estado de São Paulo, na região da Serra da Bocaina. Como é um cristal legal. etérico, a gente não consegue ver. Mas quando nós estamos ali naquela região de Cunha e da Serra da Bocaina, a gente consegue sentir a energia desse cristal etérico. Quantas sessões precisa para cura? Gente, tudo é muito relativo, não tem um número de sessões, porque depende do que você quer olhar. Então, de repente, você quer olhar alguma coisa e aí você vai sentir. A Ellen me fez essa pergunta quando ela me conheceu: quantas Foi. sessões? Eu falei assim, depende muito, né? A gente vai sentir. Não tem assim pré-estabelecido. Você precisa fazer 4, você precisa fazer 10, você precisa fazer. Porque vai depender muito do que você vai olhar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma sessão com a minha sobrinha e nessa sessão era uma sessão relacionada ao trabalho. Ela precisou fazer uma entrevista, ficou muito nervosa, não conseguiu falar nessa entrevista. E eu falei assim, então vamos fazer uma sessão arcturiana, porque eu também trabalho com Theta Healing, mas eu falei para ela, vamos fazer uma sessão arcturiana, vamos ancorar frequências e vai ficar tudo bem.
15 dias depois, ela recebeu uma oferta de emprego de uma outra empresa. Aí eu falei assim, vamos fazer mais uma sessão? Eu quero, e ela sentiu no coração dela, eu quero fazer mais uma sessão. Ela fez. E a empresa que ela trabalha dobrou a oferta, ou seja, ela não precisou sair da empresa que ela trabalha, ela é engenheira, e ela não precisou sair. E outras coisas também aconteceram na vida dela por conta de 2 sessões. Então depende muito, né? É muito relativo. Às vezes a pessoa tem síndrome do pânico e depressão, às vezes ela precisa de sessões semanais, às vezes quinzenais. Às vezes você vai olhar uma situação mais simples, uma sessão já resolve sua situação. Mas aí também vale até por reiki também, viu? Porque tem, Uhum. tem pessoas que perguntam também a mesma coisa. Não tem como Sim, uma chavezinha que fala 5, 3, 2. Não. sim, Eu mesma aplico em mim quase todos os dias. E eu sei que tem muita coisa para curar ainda, então, né? sim. Mas também tem a. Às vezes a pessoa ela pode também fazer o curso do sistema e se auto-aplicar. Às vezes ela fala assim, ah, não quero ser terapeuta. Mas não é só quem quer, como o reiki também. O reiki não é só para os terapeutas e a cura arturiana multidimensional também. Eu quero porque eu quero aplicar em mim, auto-aplicação, eu quero aplicar na minha família, nas minhas plantas, nos meus animais. Você também pode fazer. Preciso fazer os 4 níveis? Não necessariamente. Só que a gente sente vontade de fazer. Não vou mentir. A Samira, ela Sabe o entrou problema? depois um pouquinho. Ela perguntou quais são os problemas que podemos curar através dos arcturianos, né? Olha, tudo quanto é situação. Cura da criança interior, cura do resgate pessoal, problemas financeiros, problemas emocionais, relacionamentos, chips, implantes. Algumas pessoas perguntam assim, como, mas você consegue ver se tem chips ou implantes? Não. Mas quando eu medito para escolher, né, as frequências que serão ancoradas, às vezes a pessoa recebe uma frequência para retirada de chip e implante. Ah, mas aí eu tenho chip e implante? Se você recebeu aquela frequência, todos nós temos, tá, gente? Todos nós que estamos aqui na terceira dimensão temos. Mas aí ela faz essa limpeza, alinhamento dos chakras, limpeza em todos os corpos multidimensionais. Então, não é uma cura que vai tratar só o seu eu de agora, né? Não vai tratar só a Ellen agora, vai tratar a Ellen em todas das dimensões que ela existe e coexiste. Então, vai tratar de situações que a gente nem sabe que tem. Tem Exatamente. mais Porque a gente alguém está falando aí? aqui hoje, Eu eu só... tô como L, Vivi, cada um de vocês está como, né? Mas só para explicar, a gente também vive em outras dimensões. No mesmo tempo que a gente está no presente, a gente está no futuro, está no passado, né? Uhum, sim. E tem mais uma pergunta aqui. A Elo, quais são as 4 primeiras frequências que recebe no, acho que é no curso que ela quer saber. Uhum. Ah, no nível 1. No nível 1 são 7 frequências, tá bom? Que vocês recebem no nível 1. Cada nível tem 7 frequências. Só que a gente não pode falar na internet sobre as frequências, a gente só pode falar nos cursos, tá? Quando a gente recebe o material, uma das coisas que eles pedem pra gente é que a gente não fala sobre essas frequências nas redes sociais, nem as imagens delas e nem os nomes dessas frequências. Mas cada nível, a pessoa que está fazendo o curso, ela é sintonizada em 7 frequências. E essas 7 frequências já ajudam bastante. Se a pessoa quiser trabalhar com essas 7 frequências, ela pode trabalhar. Se ela quiser fazer autoaplicação, ela pode fazer. E se ela quiser também, não quiser trabalhar, mas ela quer fazer autoaplicação e aplicar nos parentes, amigos, familiares, animais, também pode. Tá bom? Tem Aí mais perguntas aí, né? deixa eu ver. O Ronaldo falou muito interessante. A Cíntia, fiz no meu marido e ele gostou muito. Ele sentiu mais tranquilidade para resolver os problemas no trabalho, tendo atitudes centradas e seguras. Deixa eu ver o que a Samira tinha perguntado, você já respondeu. Do que a gente pode. Quais são os problemas, né, que podemos curar através dos arcturianos? Você respondeu, não respondeu? Sim. Ela falou, é bem profundo. Só um minutinho que eu vou pegar meu gatinho aqui. Peraí.
Se alguém tiver mais alguma pergunta, coloca aí que a gente responde. A gente, né, a Vivi, o que eu puder responder. Esse gatinho chegou na minha vida, gente, depois dos arcturianos, viu? Então, os arcturianos, eles vão trazendo muitas coisas pra gente, inclusive os animaizinhos. A Tem Samira mais perguntas? perguntou se dá para fazer essa cura online. Sim, eu só trabalho online, tá? Tanto a cura arcturiana quanto os cursos também. São cursos energéticos, a gente ancora essas frequências de luz, né? Que são frequências energéticas, então dá facilmente para trabalhar online. Já deu 1h12 de live. Alguém tem mais alguma pergunta? Vivi, você vai querer falar sobre o pacote? Vamos falar, né, do nosso pacote, da nossa parceria, né? Eu e a Ellen, nós fizemos uma parceria e amanhã nós vamos colocar nas redes sociais para vocês. Tem um link para quem quiser fazer. A gente fez uma parceria de pacote de reiki com cura arcturiana. Tem um formulário para quem quiser fazer essas sessões, né? Um preço bem promocional. Amanhã nós vamos colocar para vocês. E Assim, tem um diferencial também no reiki da Ellen, né? Com radiestesia também. Porque tem pessoas que só Sim. faz o reiki, só envia o reiki, né? Eu já gosto de bolar umas coisinhas a mais para fazer para trabalhar mais, né? Os chakras, Uhum. para antes visualizar os que estão alinhados, os que não estão, se essa desarmonização é devido a algum problema físico ou emocional. Aí os gráficos vão dizendo, né? E muitas coisas também que nós estamos preparando, surpresas também para vocês, parcerias que nós vamos fazer, a gente está pensando em muitas coisas, tá? Quem tiver interesse também nos pacotes vai estar tanto no meu Instagram quanto no Instagram da Ellen. Quem tiver interesse em fazer os cursos agora serão individuais. Eu tinha grupos, mas agora eu estou fazendo os cursos individuais, mais personalizado. Então é só entrar em contato, agendar. Sempre são 2 dias. Esses 2 dias são 3 horas em cada dia. A gente agenda os horários. E aí vocês podem fazer os cursos também de cura arcturiana multidimensional. Essa As semana meninas é Ellen falando que pra vai gente fazer. fazer mais. Pra gente fazer mais lives, assim. A gente vai fazer. Falar sobre outros temas, outros seres, Sim. né? Compartilhar o conhecimento, né? Como as meninas que Uhum. estão aqui me conhecem, vamos falar sobre Lemúria também. Nós vamos falar de Sobre Lemúria, vamos falar de orixás, Atlântida, vamos falar Atlântida. de muitas coisas que a gente vem estudando também. A gente está gostando bastante da nossa parceria. Hoje a gente começou, né, essa live Sim. em conjunto falando dos arcturianos, mas nós temos bastante projetos assim em mente E de a Vivi que live me também. encorajou tá aqui, viu, gente? Porque muita gente falou, faz live, faz seus relatos. E eu fui, ó, passando a vassourinha debaixo do tapete. E aí ela me deu essa força e eu tomei coragem, né? Porque vergonha tá na baixa frequência, né? É a frequência mais baixa, né? Sim, sim, a vergonha é uma das frequências mais baixas que tem. Aí eu falei para ela, olha, tem um livro tal, você precisa ler, a vergonha. Então, vamos deixar a vergonha, medo, gente, isso tudo faz mal pra gente. A gente precisa ter coragem, né? E a gente tem vergonha por conta da vulnerabilidade. A gente tem medo de ser vulnerável, né? De alguém apontar algum erro, alguma coisa. Mas estamos aqui para isso, estamos aqui para crescer, para juntos, né? Somos aprendizes nesse planeta. Então, se estamos a serviço da luz, a gente precisa colocar a cara mesmo e a gente precisa, né, começar a trabalhar, porque é o trabalho que vai edificando a gente. E tem um trecho do livro Nosso Lar, não sei se vocês já leram, se vocês já ouviram falar, se já assistiram um filme, mas André Luiz, né, que é o protagonista do livro, ele quer muito visitar a sua família, né, terrena. E aí ele vai conversar com o ministro, né, para saber como que ele faz para visitar sua família, e o ministro diz que ele precisa trabalhar, né, que tem uma espécie de uma energia, como se fosse o dinheiro aqui, para que ele consiga tantos daquela energia
para ele poder ter a possibilidade de vir à Terra para visitar seus entes queridos. E aí ele tem uma fala com ele assim: quando o servidor está pronto, eu adoro essa fala, gente. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, quando nós estamos prontos, quando a gente se embasa dos estudos, quando a gente se coloca à disposição para o serviço da luz, como trabalhador da luz, o serviço aparece na vida da gente. E o que é o serviço? É compartilhar conhecimento, né? Compartilhar com as pessoas que a gente ama, com os amigos, né? Não a importância para a gente aqui não é o número de pessoas que estão aqui, mas se essas pessoas estão se alimentando desses conteúdos que a gente já estudou e que a gente tem muito amor de passar adiante. Porque no meu trabalho a gente sempre diz assim, não adianta você estudar, estudar, estudar e dormir mais sabido, dormir sabidinho. Do que adianta se você não passa adiante, né? Então esse é o nosso objetivo, estudar e poder dividir com vocês que estão aqui. Eu sinto muita gratidão de estar aqui e poder fazer esse trabalho junto com a Ellen. Gratidão. E se vocês tiverem dúvida, ou vocês procurem a Vivi, ou deixa aqui nos comentários, que aí se surgir alguma dúvida, né, aí ela responde vocês. Sim. Tá bom? Gratidão a todo mundo que entrou aqui, participou e ficou, e os que não permaneceram também, né? Gratidão a todas minhas amigas, que eu também fiz virtualmente bastante, né, nessa pandemia. A todos que entraram aqui. A Samira, que veio do YouTube, veio pra cá. Cíntia, Andréia. Isso. O pai da Gabi, a Gabi, a Elô, a Jana. Nossa, teve muita gente que entrou por aqui. Muita gente mesmo. Obrigada, vocês participaram e fizeram toda a diferença também participando, tá, gente? Nós vamos deixar os vídeos tanto no Instagram da Ellen quanto no meu depois, e no canal da Ellen no meu também. Para que a gente possa chegar no maior número de pessoas, né? E as pessoas possam se conectar mesmo à luz e a esses seres de maior puro amor incondicional. Que são lindos. E que vocês sintam um pouquinho deles aí, né? E sentiram com a gente aqui também na live. Sim. Tá bom? Obrigada. Gratidão, Vivi, por ter recebido o convite. Foi maravilhoso. Estava meio apreensiva, mas no final sempre dá tudo certo, né? Sempre dá tudo certo. Gratidão, minha linda. Viu? Amei. Beijo. Fiquem com Deus, gente. Boa semana. Fiquem com Deus, gente. Beijo, tchau. Tchau.